Vamos começar. Boa noite a todos aí. A aula de hoje ela é uma continuação da aula de pulos, né? E agora a gente vai fazer um pulo um pouco mais sofisticado, que quando eu falo sofisticado é pulos olímpicos, né? Que são saltos com vara, salto em altura e salto em distância. Esses três que a gente vai abordar. Vamos fazer modelo para esses três tipos de saltos. Então, a gente vai usar os conceitos que a gente já aprendeu um pouquinho da aula sobre pulo, mas o salto com vara, por exemplo, é bem mais simples, né? E os outros dois, eles precisam de um modelo aí para modelar, para diagramar a força que você faz, ou seja, a corrida que você faz quando você chega antes do salto. Você precisa colocar uma força extra e você salta em altura ou em distância, tá? Então a gente vai fazer uma modelagem para esses dois depois em paralelo. O que você tem aqui? Você precisa superar um certo valor. Você vem correndo aqui com a sua varinha, adquire uma certa energia cinética V0, está a uma certa altura, que eu chamei de centro de massa. Você quer passar esta altura aqui, que seria uma espécie de um H final, né? E aqui em cima, quando você faz esse movimento, você coloca aqui o seu movimento, né? É isso aqui. E aqui em cima você tem o seu V final igual a 0. Então o que a vara ela faz? Ela ajuda você a converter o V0, que é na direção, vamos chamar aqui V0i, converter V0 em V final. Quanto que é o V final? No caso aqui, vamos só escrever um V final aqui em função de J. E esse final, quando chega lá em cima, no ponto máximo, a gente tem um caso parcial igual a 0. Esse V0 aqui é antes do salto e esse aqui é depois. Tá? Se for assim, você pode escrever a energia total para o caso, vamos pensar, antes, igual a 1/2 de mv0 ao quadrado mais mg, que eu chamei aqui, mgh, do seu centro de massa, e a sua energia depois 1/2 de V final ao quadrado mais mg, que eu chamei aqui de h, mas vamos colocar aqui um 2 aqui, por exemplo, tá? E se conversão for eficiente, assim, totalmente elástica, o que é totalmente elástica? É você conseguir pegar toda a sua energia cinética, armazenar na vara, torcer ela e fazer com que ela te ejete para cima. Se quando isso for possível, você chama essa energia total antes igual a energia total depois. E você já pode considerar aqui no caso, né, que o seu V final no ponto mais alto, no ponto H2, é igual a 0. Então você tem 1/2 de mv0 ao quadrado mais mg
H centro de massa então a altura 2, que é a altura que você vai saltar, vai ser igual a o seu H centro de massa mais V0 ao quadrado sobre 2G. Para você saltar alto, você precisa ser alto e ter uma velocidade alta. Então você corre o máximo possível, tipicamente 8 a 10 metros por segundo, e você salta tipicamente quanto? 6 metros, eu acho, né? Esses resultados batem razoavelmente. Isso foi salto com vara. O outro modelo que a gente vai fazer vamos dar uma nomenclatura aqui de modelo. Salto em altura e em distância. E aqui a dinâmica que se formos diagramar esses dois saltos, ele pode ser diagramado como antes, aqui acontece o salto, vamos colocar, então a pessoa vem correndo nessa direção com V0, e quando ela chega nesse ponto onde que ela tem o salto, se ela for saltar em altura, então certamente ela precisa vencer isso aqui e fazer o seu centro de massa, vai ter que sobrepor isso aqui, ou quando for um salto em distância, tem que sobrepor essa distância aqui. Feito isso, qual que seria a trajetória dela? A partir do... Vamos apagar isso aqui. Vamos colocar a palavra salto aqui em cima. Então, a partir desse ponto aqui, onde é que está o centro de massa da pessoa, ela vai provavelmente fazer esta direção e cair aqui. Então, ela vai fazer um salto em altura. Ou, se ela quiser saltar em distância, ela vai saltar... O que ela precisa para saltar em altura maior possível? Ela tem que maximizar o quê? Altura, tá, meio evidente. Mas que parâmetro que você tem que maximizar aqui? Para você converter alguma coisa em energia em altura. Então você tem que vencer energia potencial gravitacional. Então você precisa ter na direção de y uma velocidade alta. Se de alguma maneira você tivesse molas supersônicas debaixo dos seus pés, você liga elas na hora do salto, você é agitado para cima e pronto, você pode saltar bastante. Isso vai te ajudar em salto em distância? Pode, se você maximizar outra coisa, que é maximizar a distância. Tá? Então, não vai te ajudar você ter um VY alto.
tá? Então, no caso em altura, você vai ter um VY na direção Y, na direção J alto, te ajuda a saltar em altura. Para você... Então, você precisa maximizar esse parâmetro, né? Para você maximizar a distância, tá evidente, você precisa não maximizar a energia em X, porque na hora que você tiver uma altíssima velocidade em X, você cai rápido, vamos falar assim, né? Se você maximizar a sua velocidade em Y também, você pode subir bastante, cai antes, como um lançamento oblíquo, né? Então você tem que achar um ângulo correto para quê? Para cair o mais longe possível. Então você vai maximizar a sua distância, tá? Então essa é a estratégia para resolver essas contas. Qual que é a distância máxima que você consegue saltar? Qual que é a altura máxima que você consegue saltar? E o modelo, antes de chegar a essa modelagem, precisa fazer um modelo para o salto. Salto mesmo, assim, como que é a velocidade antes e depois. Isso significa, antes do salto, você vai ter aqui um V0. Depois do salto, vai ter uma certa diferença. Você não vai pular reto nem para frente nem para trás, qualquer um qualquer. Um ângulo qualquer, θ. E esse aqui vai ser um V final. Essa é a primeira coisa. A segunda, que eu vou chamar energia contida nas pernas durante o salto. Vocês lembram lá atrás que a gente fez umas continhas, né? Com alto você salta, qual que é a sua potência, blá, 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 blá. Se resolver aquilo lá, a gente vai chegar no valor de velocidade de decolagem quando você está saltando. Então, essa velocidade aqui de decolagem do pulo que foi calculado na aula anterior é um V adicional que você tem ali, né? Você pode correr, na hora que você corre, se você pressionar contra o chão, você vai ser, sei lá, ganhar um V adicional. E um valor típico é de 2,5 na direção J. Isso quer dizer que quando você salta, tem um componente adicional aqui, tá? Na direção J. Só guarde esse valor. O que precisa ser feito é descrever como que é a sua velocidade antes e depois do pulo, independente se você vai pular em distância ou em função da altura. Se você por acaso não, para você mudar essas estratégias, você precisa mexer em que parâmetros aqui? Você tem dois parâmetros, velocidade e o θ. Todo mundo entende que quanto mais rápido você correr, melhor deve ser, né? Então deve ser um V alto, então você corre um V alto. Primeira opção. Você não vai correr aquém daquilo que você pode correr, porque você vai estar perdendo energia cinética. Então, é ruim. Uma outra variável é esse θ. E a pergunta é, como que seria esse V final, depois do pulo, para diferentes valores de θ? A pergunta é, como varia o valor de VF diferentes valores de θ, que seria, eu vou chamar aqui de ângulo de ataque do salto. Se você correr com θ, você corre e dá um pulo na mesma direção. θ igual a 0 graus.
Você perderia energia entre V0 e VF? Não pula. Então eu posso falar que o seu VS é igual ao V depois do pulo. E se você pulasse a 90 graus? Valeria a pena pular 90 graus? Você corre a 10 metros por segundo, aí você pula 90 graus. Quanto de velocidade você consegue converter de I para J? Nada. O seu VF vai ser igual a 0. Mas, esse aqui é o mas, né? Se eu considerar que eu tenho alguma energia nas pernas, eu posso somar aqui já isso, tá? 2,5 na direção J. Só lembrando disso. É 0 para o nosso modelo do salto. E esse 2,5 que eu estou colocando aqui dentro não é por causa do salto ali, da inclinação do salto. Ele é unicamente porque tem força nas pernas. Então, quando você está correndo, você vem correndo aqui em cima, você tem uma energia cinética aqui, energia cinética K, chama, né? E nesse momento aqui que você está pulando, você tem a gente chamou de energia das pernas lá, né? Adicional aqui. Uma forma que uma referência conseguiu escrever para representar como que VF, ou seja, como que VF depende de VI e θ, é o seguinte: V final igual a V inicial 1 menos θ sobre π sobre 2. Onde θ está em radianos, lembrando só, tá? Isso aqui ele representa uma maneira de você mensurar aqui. Quando está soltando para frente, você tem máxima conservação de velocidade, aqui de energia cinética, no caso, né? E quando você salta para cima, dá 1 menos π sobre 2 sobre π sobre 2, dá 0 e você tem um V final de 0. Então esse valor ele vai depender mais ou menos dessa diferença aí, tá? E isso aqui é um modelo, tá? Por favor, né? Ele tem um erro, que vocês vão ver já lá na frente. Modelo para conversão da energia cinética antes para depois. Simples assim. Então esse é o seu V0. Aqui é o seu V final, θ. Aqui é o seu V final X que eu chamei, ou apenas, vamos chamar apenas Vx. E aqui a componente Vy. Então você pode escrever o seu Vx como o seu V0. 1 menos θ sobre π sobre 2 vezes cosseno de θ, tudo isso na direção I. E o seu Vy na direção J. Mais, cadê aqui? Mais o quê? Que tal assim? Pode ser? Mais 2,5, porque eu falei que 2,5 aí é a velocidade que você tem quando você
usa a força contida nas suas pernas. Um valor típico de corrida antes do salto, vamos fazer V0 igual a 10 metros por segundo. O limite nós que já sabemos que é atingido quando você corre uma corrida de 100 metros, e provavelmente deve conseguir também num salto em altura em distância. Aí você pode escrever o seu V como 10, 1 menos θ sobre π sobre 2, na direção I, na direção J. E esta é a equação que a gente vai trabalhar agora para modelar o salto em altura e salto em distância. Nós já falamos que para o salto em altura, você precisa do que mesmo? Vencer a altura. Para vencer a altura, você precisa de energia cinética na direção Y, máxima. Se você precisa o VY máximo, o que eu preciso então? É o segundo termo máximo ali. Então eu preciso que o seu VY seja máximo. Como que eu acho isso? Sei lá. Quais são os parâmetros que nós temos aqui? V0, que a gente já fixou em 10, ou seja, não consegue correr mais que 10. Tem o θ e tem 2,5, que é constante das suas pernas também. Então, quer dizer, vamos imaginar que suas pernas não... Claro que quanto mais energia você pode colocar, mais VY você vai ter. Só que agora a pergunta é, qual que é o θ que eu devo escolher para que aquele VY seja máximo? E qual que é o θ que é? Você deriva a função y, né? É isso? Em relação a θ igual a 0. E daqui você tira o quê? O θ que gerará VY. É ou não é? Vamos escrever VY aqui primeiro. Igual a 10 seno de θ menos 10 θ sobre π sobre 2 seno de θ mais 2,5. Agora deriva. Derivar de seno é mais cosseno. É? Então fica 10 cosseno de θ menos, aqui dá 20, né? 20 sobre π, derivada de θ que é 1 vezes seno de θ mais θ vezes derivada de seno, cosseno de θ, mais 0. Vamos colocar aqui embaixo assim, ó. Seno por cosseno, então você pode fazer o seguinte aqui. Divide tudo por cosseno. Aí você tem 1 menos... Esqueci de fazer igual a 0 aqui, tá? Dividido por cosseno, você vai ter 1 menos... Vamos colocar aqui... tá tudo 0 aqui, né? Vamos passar esse π sobre 2 para cá. Menos seno de θ por cosseno de θ mais θ igual a 0.
Isso agora você tem que π sobre 2 menos tangente de θ menos θ igual a 0. Certo? Ou tangente de θ mais θ menos π sobre 2 igual a 0. Tá certo isso? Qual que é o valor de θ? Como vocês sabem fazer programação, né? Vocês mandam lá, jogam essa função, dá um valor de θ, vocês acham o valor onde isso dá 0. Né? E onde que isso vai dar 0? Numericamente, você vai obter um θ de 0,71 radianos ou 41,41 graus. Vocês encontraram um negócio desse na prova, como é que vocês resolvem isso aqui? Chuta. Primeiro chute é tangente θ igual a θ. Então você vai ter 2θ igual a π sobre 2. E dá 2θ da θ igual a π sobre 4, que é 45 graus. Pronto, olha só, 45 graus já matou, né? E aí vocês fazem pequenas variações aí, vocês conseguem achar se é mais 45, menos 45, assim. Aí acontece o seguinte, eu posso calcular agora, né? Se eu tenho θ, eu consigo saber qual que é o meu Vx na direção y mais Vy na direção j, que nós vamos ter para esse valor de θ. Então, substituindo lá em cima, substituindo aqui em cima nessa equação aqui, vou colocar em vermelhinho aqui já, né, para saber, né? Para um θ de 0,71 radianos, quanto que vai valer esse V aí? 4,1 na direção y mais 6,1 na direção j. Este é o seu V que é 4,1 aqui e aqui é 6,1. E a sacanagem é, se você fizer quanto que vale o V final aqui, ó? Se você pensar que V final ao quadrado igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, você tem um termo 4,1 ao quadrado, mais 6,1 mesmo? É 6,1. Você vai ter um valor de 7,34 metros por segundo. Que esse é o seu valor de salto. Só que se você fizer agora, por exemplo, um cosseno de θ, que θ é esse? Vamos chamar de θ' aqui só para não confundir. Θ' e esse θ' aqui, ó, que eu quero saber. Que é igual a θ, não é? Não é igual a θ, não. Esse que é o problema. Se você fizer 4,1 sobre o V que a gente calculou 7,34, eu tenho um θ de 56 graus. Θ', não θ. Esse negócio está aqui só para confundir, tá? A dinâmica é a seguinte. Você achou uma equação melhor para o salto, essa aí. Aí você achou uma maneira de saltar de maneira mais inclinada, mais adequadamente, que a inclinação você consiga saltar mais alto. Aí você deriva, eu falei que quando você derivar igual a zero, você vai achar o θ que o V é máximo, e se o V é máximo, você vai conseguir saltar mais alto. E esse θ é de 41 graus. Quando você vai lá e coloca esse 41 graus aqui dentro,
né, que eu fiz aqui, θ igual a 0,71 radianos, você acha este valor aqui. 4,1 em direção I, 6,1 em direção J, calcula o V final, dá um valor, 7,3 metros por segundo. Quando você fizer tirar o cosseno, ou o seno, ou tangente disso aí, você acha um θ diferente. Cadê o erro? Não tem mistério na matemática, né? Não tem mistério, por quê? Porque eu achei esse θ aqui usando uma derivada. E eu derivei um termo constante aqui em cima. E isso cai fora, sempre. Eu posso estar saltando a 10 metros por segundo, por causa das pernas, a 1, a 0, sempre da mesma coisa. Quando eu derivo isso, eu não estou contabilizando no V final. Então, o seu θ que você está usando, ele é só para você converter antes e depois do pulo por causa disso. Por causa dessa conversão aí, desse modelo que a gente montou. Na hora que você vai saltar, tem que contabilizar adicionalmente. Então, esse 6,1 que eu calculei aqui, ele surgiu de onde? Dessa equação aqui, onde já tinha um 2,5 aqui, uma constante. E quando você tem uma componente y somando 2,5, então aquele vetor final, V final, ele não vai ser mais 51, vai ser maior. E aí deu 56. E a pergunta é, afinal, em qual θ um atleta salta? 41, 56 ou nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Na prática, saltam eles, né, os atletas, 60 graus. Eu acho não, tenho certeza que eles treinam, então eles conseguem, eles mensuram isso aqui. Então você fica filmando o salto, isso aí é trivial, né? Este é o valor que você maximiza a altura. Se esse é o valor que maximiza a altura, então a prática é essa. Então a sua teoria nada mais é que uma simplificação do processo aí. Eu acho igual. Vocês não conseguem diferenciar isso aí muito facilmente, não. Numa câmera, não. Porque o que é saltar quando o cara vem lá andando a 10 metros por segundo, movimentando os braços, movimentando as pernas, joga o corpo para frente, joga o corpo para trás, se torce, pula. Quer dizer, você achar o ângulo aí de ataque é meio complicado também. Mas o erro que está aqui, do meu ponto de vista, que isso aqui é uma referência que eu tirei, o erro que está aqui, que eu vou colocar em verde, para vocês não enxergarem muito bem, é que quando você monta esse modelo aqui em cima, que a cada ângulo que você tem ali, você salta com diferente velocidade, então se você mais saltar para frente, você conserva energia cinética, saltar reto para cima, você perde 100%, beleza, pode estar ok. Mas o que não está ok é que esse 2,5 no final aqui, ele não é constante. Em primeiro lugar, como que você vai pular 2,5 para cima se você está correndo na horizontal? Não consegue. Você só consegue imprimir esse 2,5 metros por segundo na vertical se você estiver parado, se você estiver saltando totalmente na vertical. Então, da mesma maneira, você pode colocar em função do θ aqui, em função de θ aqui, que esse 2,5 não é 2,5, 2,5 θ, por exemplo. Se você saltar na frente, você não consegue imprimir uma força para cá. Você está jogando tudo para cá, como é que você consegue colocar uma coisa adicional aqui, né? Tipo, aquela coisa que apanha a goiaba de baixo, né? Por que você está ali embaixo pulando, não chega. O que você vai? Você recua. Se você não inclinar um pouco no salto, você vai ser a mesma coisa que você ficar parado. Você pula 2,5 ali. Quer dizer, vai ser melhor você ficar parado e pular reto para cima. Então, esse 2,5, quando você faz um ângulo de ataque de θ igual a 0, ele tem que ser 0 praticamente. E quando você pula na vertical, tem que ser máximo. E no meio do caminho, uma outra coisa. E a minha sugestão é 2,5 vezes θ. O 2,5 não seria da corrida? Não, 2,5 é do salto das pernas. Ele saiu, eu falei no começo lá, que se você
pegar na última aula e aplicar os valores experimentais lá, lembra que as alturas, tá? Tem uma centro de massa, você agachou tantos centímetros, pulou, aí se você faz as contas, você acha a velocidade de decolagem sua das pernas. Daí que sai esse 2,5. É estimado. Eu fiz algumas vezes, eu usei esse valor nas minhas anotações e estou usando até hoje. Mas é variado, tá? É daí que vem a energia. Agora você concorda que esse valor não é real para diferentes velocidades de ataque, né? Se você pular para frente ou pular reto para cima. Tem que ser diferente. E a melhor maneira seria multiplicar aqui vezes um θ. Quando você faz isso, esse termo já não zera mais, a conta muda e vai depender de θ. Tem que derivar, e aí vai ser uma outra equação numérica, tem que resolver aqui. Basicamente vai surgir aqui, né, um 2,5, cadê aqui, ó? Vai ser um mais 2,5 aqui. Então, quando se multiplica aqui pelo π sobre 2, ele vai ser mais aqui, ó, 2,5 vezes π dividido por 2. Certo? E depois tem que resolver quanto é que dá aqui embaixo. Deve dar um outro valor. Seria um θ diferente. Também não seria 100% correto, porque eu não garanto que essa equação aqui em cima seja realmente dessa forma. O que você precisa fazer em salto de distância é saltar deste ponto aqui. Como eu já falei, maximizar este valor aqui, tá? E como nós já sabemos, você pode variar o θ, o nosso V0 vamos manter em 10 metros por segundo e vamos considerar o quê? Aquela mesma equação aí em cima, né? Que o seu V, ele é 10, 1 menos θ sobre π sobre 2, cosseno de θ na direção I, mais na direção J. O que você sabe aqui? Que o seu ΔX, ele é quanto? A velocidade em x, né? Por ΔT, então seria aqui vezes ΔT. Então, o que você tem Vx aqui? Está aqui o Vx, não está aqui em cima? Já tenho. O que eu não tenho é o ΔT. E como é que vocês acham o ΔT? É você fazer decomposição cinemática ao longo da direção Y. Então, seria, por exemplo, na direção J aqui, né? E aqui a direção I. Você pode escrever o seu y igual a y0 mais v0y meio de aceleração ao quadrado. Então, o seu ΔY, que você... Quanto é que é o ΔY aqui? Você está subindo e descendo, né? O que está acontecendo no salto aqui? O seu... Para o salto... Y igual a Y0, Y final, né? Então, você vai ter aqui 0 igual a V0Y menos G sobre 2
t quadrado. Quanto que é o v0y? Na verdade, não é o zero aqui, né? Esse v0y é o vy, vezes t. Vezes t. Aqui embaixo, vezes t. Vamos colocar diferente aqui já, porque essa equação aqui em cima sem os parâmetros. Agora fica 0. E o v0y é meu vy aqui em cima, né? Esse termo aqui que eu chamei, né? Vy, que é onde que está saindo aqui. Vy. E o meu vx, que eu já coloquei antes, né? Tá aqui, ó, vx. Eu coloquei inicial porque é a velocidade inicial do salto ali, né? Mas no nosso caso aqui seria a velocidade aqui dessa equação que nós obtivemos, que é propriamente o salto, a parte inicial do pulo, né? E isto vai dar então vyt menos a aceleração é g, né? Para baixo, negativo, sobre 2t quadrado. E o que eu quero com isso aqui? O t, né? Então eu tenho aqui agora 2 vy sobre g. Se eu tenho isso, eu chamei isso de ΔT, né? Na verdade, né? O que é o ΔT aqui? Lembrando, tempo do voo, né? Do voo. Do salto. E agora fica fácil aqui, ó. Se tem o seu ΔX depende do quê? Da sua velocidade em x, ou seja, que tem que ser grande, né? No princípio tem que ser grande, para você poder saltar longe, mas você não pode ter uma componente em y zero. Por quê? Se você tiver ela zero, se você tiver uma componente de y zero, o seu tempo de voo é zero, ou seja, cai rápido. Simples assim, não é? Como é que eu escrevo isso aqui agora? Eu falo que meu ΔX, ele é o seu Vx. E o que é o Vx? 10. 1 menos θ. Π sobre 2 cosseno de θ. Vezes 2 sobre g. Vezes Vy. O que é o Vy? 10, 1 menos θ sobre π sobre 2, vezes seno de θ, mais 2,5. Eu só copiei os termos lá em cima, tá? Agora vem a parte mais legal, que eu não vou fazer porque é muito legal, né? Para saltar longe, eu preciso do quê? Eu preciso fazer um ΔX, derivar o termo ΔX em relação a θ, igualar a zero, e aí eu acho θ, que dá ΔX máximo. Então, vocês podem pegar essa equação aqui em cima, que eu vou circular em vermelho, para vocês não errarem a equação. Derivar, igualar a zero e achar o θ. E que vai dar uma solução de θ igual a 18 graus. Lembrando que esse 18 graus ele vai te gerar um Vx de 7,6 metros por segundo, um Vy de 5 metros por segundo, isso significa que sua decomposição vai ser 7,6, 5, o seu V será de 9,1 metros por segundo
e isto dará um ângulo de 33 graus. E o atleta salta a aproximadamente 20 graus. Vocês concordam que aquela minha ideia de que você precisa ter uma dependência em cima do 2.5, que seja em função de θ, ele mostra o quê? Se você considerar 2.5 como uma constante, o valor final ele fica muito alto que a prática. A prática é 20. Ele é muito alto. Tá? Se você não considerar ele, você tem um θ de 18 graus. Mas como você tem que considerar que a perna tem uma certa energia, você tem um gap, um aumento, mas não é tão significativo assim, como 18 para 33. O correto é 18 para mais um pouco. E você vê que na prática é um mais um pouco. É 20. Ainda, vocês precisam lembrar que quando você está saltando aqui, você tem um certo centro de massa. Então aquele voo que você está fazendo, ele não é o salto completo. Se você começou a saltar aqui, nesse ponto, o seu ΔX, ele está saindo não do zero, ele está saindo aqui de cima. E o seu centro de massa está aqui nessa hora. E quando você salta, você não salta em pé. Você salta com os pés um pouquinho encolhidos aqui, né? Então você vai um pouquinho além. Porque você joga as suas pernas para frente, o seu corpo de certa maneira que você consiga aterrissar mais longe ainda. Então o seu ΔX que você calculou, ele não é o salto total. Você tem uma diferença aqui no final. Vamos colocar aqui um ΔX2. E você tem uma queda ali, né? Por causa do diferença de altura aqui que você tem. Esse ΔH, vamos pensar que aqui o centro de massa seria uma espécie de um H1, né? Vamos colocar aqui. H1. E quando você toca no solo, você está na posição H2. E tem uma diferença aqui entre H2, que eu vou chamar de ΔH. Tá? Tudo isso é pouco? É. Mas se você quer modelar um pouquinho mais, com mais detalhes, você pode incorporar isso nas suas contas e ver no que vai dar. Uma referência aqui é Cinematics of the Long Jump. O autor A.Tan e J. Zumerschik. E só por hoje.